O texto dessa noite é 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 7 a 10. Diz assim a santa palavra do Senhor. Observe, verso número 7, tá? E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Damos-te graça, Senhor, pela tua palavra. Pois se enfrentamos hoje ou se enfrentaremos amanhã, ela sempre será o nosso consolo. Ela sempre será uma âncora bem firme, fazendo com que essa nossa embarcação não fique à deriva. Portanto, muito grato, Senhor, somos pela tua palavra. Abençoa-nos de tal maneira que sejamos fiéis a ela, que teu Espírito glorioso possa, de maneira magistral, aplicá-la nos corações e que o teu povo possa compreender, à luz do que diz 1 Coríntios 14, que a edificação passa pela compreensão. Portanto, é necessária atenção. Então, dá atenção ao teu povo, ajude-os a não se distraírem, porque são várias as distrações. É um telefone, são os problemas do amanhã, as questões para resolver. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a parar, nós precisamos parar para escutar a voz do ser mais importante do universo. Para a glória tua, a alegria nossa, nós assim te oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu estabeleci como tema para a nossa meditação dessa noite um Deus que cuida, mesmo quando não parece. Deus muitas vezes está cuidando de você, mesmo quando não pareça que Ele está cuidando de você. É um pouco disso que eu queria que você pudesse mergulhar junto comigo nessa preciosa passagem. E eu não sei se você conhece, já ouviu. Já viu esse rapaz? Conhece a história dele? Esse é o Nick Vujicic. Ele é um australiano, filho de um pastor evangélico. Ele conta que quando estava nascendo, a cabeça do seu pai estava colada à cabeça de sua mãe. E o seu pai viu o seu ombro quando ele estava nascendo. E o pai ficou pálido na hora, porque ele não podia acreditar no que estava vendo. O pai dele disse imediatamente ao médico: meu filho, ele não tem o braço direito. E aí o médico respondeu a ele: não, o seu filho não tem o braço direito, assim como também não tem o esquerdo. E também não tem as pernas. Conta que o pai quase que desmaiou, ele não podia acreditar naquela notícia. O Nick nasceu sem pernas e braços devido a uma rara síndrome. Talvez você nunca tenha visto ou pouco se viu. Uma síndrome chamada de tetraamélia ou amelia, que é exatamente isso aqui, ó. A criança nasce sem braços e sem pernas. Eu vou tentar mostrar mais adiante, aí você vai perceber. Ele disse que a mãe dele, no início, ela não queria nem lhe segurar, nem tampouco amamentar. Isso aqui, ó, é o Nick quando pequeno. Você vê que só tem um catoquinho ali do pé, né? Não tem os braços, não tem as pernas, só tem um catoquinho do pé. Ele andando de skate, olha o Nick. Ele disse que perguntou a Deus, escute, a pergunta do Nick foi: por que tu tiraste os meus braços e pernas? Ele emendou numa segunda pergunta e disse assim: por que não me destes o que todo mundo tem, melhor dizendo? Por que não me destes o que todo mundo tem? Ele disse que tentou pôr fim nessa história toda. E disse para si mesmo, ele disse assim: olha, se Deus não acabasse com a minha dor, eu mesmo iria fazer isto. E conta que o Nick, então, aos 8 anos, ele tentou se afogar na banheira de casa. E, todavia, ele disse que o pensamento, essa coisa do se afogar, esse pensamento, um outro pensamento brotou na sua cabeça, na sua mente, e fez com que ele parasse de fazer aquilo.
ou fez com que ele parasse, pelo menos naquele momento, de tentar se suicidar. E ele disse que o pensamento que veio à sua mente, que fez com que ele refreasse aquela atitude dele de tentar suicídio, foi exatamente o amor de seus pais. Ele lembrou que seus pais lhe amavam muito e ele parou. Essa foi a última vez que ele tentou se matar. No entanto, não seria a última vez que ele ficaria face a face com questões profundas da vida, tanto quanto eu e você também ficamos. A mãe do Nick disse uma coisa para ele que ficou marcada. Ela disse assim: Nick, Deus vai usar você. Eu não sei como ou quando, mas Deus vai usá-lo. Ele disse que descobriu que Deus, escute isso, eu só estou transcrevendo, só fiz transcrever uma entrevista que o Nick deu. Ele disse assim: eu descobri que Deus pode curar-me sem mudar a minha circunstância. Ele disse: descobri que Deus pode curar-me sem mudar a minha circunstância. Aos 15 anos, Nick leu João, capítulo de número 9, que narra a história de um cego de nascença. Não sei se você lembra, mas os discípulos de Jesus chegaram assim para Jesus e disseram assim: olha, Jesus, quem deles pecou para que esse homem nascesse cego? A resposta de Jesus está lá em João capítulo 9, verso 3, respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Diante desse texto, Nick disse na entrevista, eu fiz questão de printar, e ele disse assim, ó: e eu senti que Deus havia respondido a minha pergunta quando eu lia esse texto de João capítulo 9. E a pergunta, como ele diz aqui, né? A pergunta foi: por quê? Por que tu me fizeste dessa forma? E a resposta foi: você confia em mim? O Nick disse: essa é a questão. E quando você diz sim para esta pergunta, o Nick diz: nada mais importa. Foi assim que ele entregou a sua vida para Jesus Cristo. Em seguida ele disse na entrevista, ele disse assim: eu agradeço a Deus por ele não ter respondido a minha oração quando eu implorei a ele por braços e pernas quando eu tinha 8 anos de idade. Porque imagine só, palavras do Nick, porque eu não tenho braços e pernas, Deus está me usando ao redor do mundo. Isso aqui, ó, é o Nick quando pequeno, ó, quando criança, escrevendo com um catoquinho do pé. Isso aqui é ele já maiorzinho, surfando, pegando a onda aí, ó, já adulto. E o Nick não era besta, também constituiu uma família. Isso aqui, ó, é o Nick dando palestras. O Nick hoje dá palestras motivacionais em vários lugares. Olha só, ele fica em cima de uma mesa, né, e dando palestra para milhares de pessoas. Na entrevista, ele ainda disse uma coisa interessante que eu achei pertinente compartilhar com vocês. Ele disse assim, escute, eu espero que isso reverbere no seu coração. Ele disse: eu prefiro não ter braços e pernas temporariamente aqui na terra para ser capaz de alcançar mais alguém para Jesus Cristo. O ponto que eu quero destacar aqui não é comparar o seu sofrimento com o sofrimento e a dificuldade que o Nick teve na vida. O ponto não é esse. Esqueça isso. A questão aqui é como lidamos com a dor. A questão aqui é como eu e você, nós respondemos aos dilemas que nós enfrentamos. Porque ele disse, essas são as últimas palavras da entrevista dele, ele disse assim: eu poderia escolher ficar com raiva de Deus pelo que não tenho, ou agradecer pelo que tenho. E aí você já sabe o que ele escolheu. Não sei se você já escutou falar sobre um rapaz chamado Viktor Frankl. Esse rapaz, esse cara, ele é um austríaco do século passado. E ele basicamente foi quem escreveu uma corrente psicológica chamada de logoterapia. Esse rapaz, ele esteve em campo de concentração, vivenciou essa realidade. E ele tem 2 frases que eu julgo muito interessantes. A primeira delas, ele disse assim: quando não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Segunda, tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa:
a liberdade de escolher sua atitude em qualquer circunstância da vida. Esqueça as comparações. A questão é como nós lidamos com a dor. A ideia não é comparar você com a dor de ninguém, isso não nos ajuda. Mas como você lida com o sofrimento, com as dores. E aqui vamos para o nosso primeiro ponto, porque se o nosso tema é um Deus que cuida, mesmo quando não parece, a primeira coisa que eu quero lhe dizer é que Ele cuida, mesmo quando nos humilha, quando Ele lhe humilha, Ele continua cuidando de você. Observe verso 7, o que Ele diz. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Esse foi o versículo que vimos semana passada e foi a noite toda nele. E nós chegamos a algumas conclusões nele. O fato é que Deus estava por trás, aqui no versículo número 7, desses mensageiros aqui do próprio Satanás, né? Deus que estava por trás, porque o propósito pelo qual o espinho, ou melhor, a estaca afiada aqui, foi introduzida no apóstolo Paulo, e lembre que era uma figura do empalamento, que era um meio de tortura, né? Um instrumento de tortura era o empalamento. Você pegava uma estaca afiada e introduzia no corpo daquele que estava querendo, ou que você estava querendo torturar. Uma das formas de você torturar alguém era pela cruz ou empalamento. E era para mim, a palavra aqui que está falando era uma estaca afiada, de onde vem essa questão do empalamento. Então veja que se é Deus que está tentando, ou se a ideia do verso 7 é extrair o orgulho de Paulo, não pode ser via Satanás, ou o propósito de extrair o orgulho não é de Satanás. Na verdade, Satanás quer ele mais orgulhoso, porque quanto mais orgulhoso você e eu formos, e o apóstolo Paulo fosse, mais o perigo de queda do apóstolo Paulo. E aqui eu queria que você extraísse uma lição junto comigo, porque a primeira lição da noite é dizer que Deus usa meios estranhos para alcançar propósitos sublimes. E aqui temos um paradoxo que eu vou chamar aqui de incrível, que é mais uma evidência do que a gente chama da soberania divina. É Deus usar Satanás, o mais orgulhoso de todos os seres, para conservar a humildade do apóstolo Paulo. Percebeu o paradoxo incrível? Ele usa o ser mais orgulhoso para humilhar ou deixar alguém humilde. O que você não é, você vai trabalhar para que alguém seja. É isso que ele está dizendo aqui. E aí a gente já parte para o segundo, já que o verso 7 nós já vimos desde semana passada. Lembra do tema? Ele cuida, um Deus que cuida mesmo quando não parece. A primeira coisa é que Ele cuida mesmo quando nos humilha. Essa é a primeira coisa. Segundo é que Ele cuida mesmo quando a resposta é negativa. Ele continua cuidando da gente. Vê verso 8, se não, observe verso 8. Ele diz assim: por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Veja, por causa disto é o verso 7. Por causa do espinho, por causa da dor, por causa da humilhação, por causa do sofrimento, por causa disto, Paulo faz um pedido a Deus. Ele pediu a Deus, e aqui eu disse óbvio que eu ia dizer assim, ele pediu a quem? Só que eu já tinha falado que era a Deus, perdi a pergunta, né? Por que ele pediu a Deus? Porque é Deus que está no controle. Não são os mensageiros de Satanás que estão no controle. E ele roga a Deus porque ele sabe disso. Eu estou sendo afligido pelos mensageiros de Satanás, mas eu sei quem governa a história toda. Por isso que eu peço a Deus, Deus continua governando a história, mesmo quando você é afligido pelos mensageiros de Satanás, como era o caso do apóstolo Paulo. E veja, a coisa era tão intensa, conforme o texto nos diz, que a reação natural do apóstolo Paulo foi pedir a Deus que tirasse essa dor humilhante de sua vida. E essa era a reação de qualquer um de nós, né? Qualquer um de nós teríamos essa reação, que era exatamente pedir a Deus. Quando a estaca afiada chega, a primeira oração que a gente faz qual é? Senhor, afasta de mim isso. Eu não quero ser humilhado, eu não quero passar essa decepção. Senhor, eu não quero ser quebrado. Paulo reage naturalmente. O texto diz que Paulo pediu 3 vezes ao Senhor, e assim fica ainda mais claro que não era nada leve, nada fácil de suportar. Paulo queria se livrar o mais rápido possível. Uma das coisas interessantes aqui é que a expressão 3 vezes, ou as palavras 3 vezes,
pode significar que ele orava frequentemente. Porém, eu acredito que não tem a ver com frequência, mas com quantidade mesmo. Paulo orou 3 vezes. O fato aqui que está tentando destacar é que ele pediu insistentemente a Deus. Então, ele orou a primeira vez e não teve resposta nenhuma. Talvez ele não tenha tido fé. Não é isso que às vezes as pessoas dizem? Ah, você não teve fé. Por isso que você não foi abençoado por Deus. Ele orou a primeira vez. Aí talvez alguém tenha dito assim: não, você não orou com tanto fervor como você deveria ter orado. Você não foi orar no monte como você deveria ter orado. Então, Paulo disse: eu vou orar de novo. Já que talvez seja esse o problema, eu vou orar de novo. E aí ele pediu de novo e... nada. Silêncio profundo. Será que eu estou pedindo a coisa errada? Deus sempre me atende e ele destaca que pediu 3 vezes. Eu acredito que aqui a gente pode ter um paralelo muito interessante. Por isso eu quero pedir a sua vinda comigo para Mateus capítulo 26, versículo 36. Porque se for aqui, a gente está tendo uma coisa muito interessante. Paulo está mais ou menos dizendo: a história está se repetindo. A história está sendo repetida. Mateus capítulo 26, versículo 36 a versículo 44. Mateus capítulo 26, versículo 36 a 44. Encontrou? Então vamos lá. Diz assim, verso 36. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. Getsêmani significa prensa do azeite, ou prensa de azeite. Se você já foi em algum lugar prensado, ou se você já foi prensado por alguém, sabe que não é nada agradável, né? Então, o local também tem tudo a ver com o que está acontecendo. Jesus está sendo prensado ali. Você sabe que quando a coisa prensa, né, sai o caldo. Ele está sendo prensado ali pelas situações. E veja, continue no texto que ele diz. E disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Verso 37, levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Veja o grau de angústia que nós temos aqui. Se você for para Lucas, está lá no Data Show, Lucas capítulo número 22, 44, relata esse trechinho aí. E Lucas diz assim, ó: e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra, tamanha a angústia que ele estava enfrentando. Mas continue no texto de Mateus, verso 38, já no finalzinho ele diz: ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto. O que foi que ele fez? Orando, primeira oração, e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, o que é que ele fez? Orou de novo, segunda oração, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, o que acontece? Foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Aí o texto diz, verso 45, então voltou para os discípulos e lhe disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Ou seja, com Jesus foi a mesma coisa. Jesus pede 3 vezes e a resposta de Deus o Pai foi não, não e não. Agora observe que essa resposta negativa de Deus Pai a Jesus, ela visava o bem da humanidade, do seu povo, embora significasse a agonia pessoal do seu filho. Você entendeu o drama aqui, ó? Ele está dando não, e aquilo é angustiante para Jesus. Só que o pano de fundo vai ter um bem enorme para o meu povo, você e eu. O que eu estou querendo dizer é que muitas vezes em nossa vida está entrelaçado o bem com as nossas agonias e angústias.
É isso que ele está tentando me mostrar e a você. Mas observe que nem Paulo, nem Jesus tiveram seus pedidos atendidos. E o que foi que aconteceu com eles? Jesus foi para a sua morte na cruz. E Paulo continuou a sofrer fisicamente e provavelmente pelo resto da vida terrena. Porque se estamos certos, se o espinho da carne de fato são perseguições, aqui a ideia é exatamente que as perseguições, as agressões e tudo o que acometeu ele em vida também acabou na morte, porque a tradição diz que Paulo foi morto, decapitado, ele morreu arrancar a cabeça dele. Decapitação foi a causa da morte de Paulo. E o que ele vai nos dizer no versículo número 9 é que Deus nem sempre nos livra do sofrimento, mas Ele sempre nos dá graça para enfrentar o sofrimento. Foi assim com Jesus, eu não vou deixar, você não vai, é isso mesmo, mas Ele dá graça para que o filho assim enfrente. Paulo, ele não tira o espinho ou a estaca afiada, mas ele concede a graça para que ele possa enfrentar a estaca afiada. Eu acho que nós temos uma segunda lição aqui, é que o sofrimento sempre nos leva para perto de Deus, invariavelmente ele nos leva para perto de Deus. Sabe por quê? Porque sofrimento que Paulo padeceu aqui, levou ele a orar 3 vezes. É assim com você? Às vezes não. Às vezes você está passando um aperto, você chega primeiro na igreja que o zelador. Já viu assim? Está tão doido para ir para a igreja, tão doido para resolver os seus problemas que você chega primeiro que o zelador. O culto é de 18 horas, você chega de 13. Não vai abrir hoje não, né? Por quê? Porque sofrimento muitas vezes é como um imã que atrai você para Deus. J.I. Packer, um teólogo que morreu recentemente, ele disse assim: se eu passar 40 anos orando a Deus e não tiver nenhuma resposta, já terá valido a pena, pois passei 40 anos em comunhão com Deus, na dependência dEle. Eu permaneci 40 anos com Ele, já valeu a pena. Quantas vezes o sofrimento fez você lembrar de Deus e buscar a Ele? Quantas vezes? Eu acredito que várias, porque o sofrimento lhe leva para perto de Deus. Terceira lição que eu queria que você aprendesse é que até o não de Deus é para o nosso bem, ou os nãos de Deus são para o nosso bem. O não da parte de Deus é a melhor resposta para as nossas orações. Se vem da parte de Deus, é a melhor resposta para nós. Dizem que foi esse famoso poeta e escritor inglês chamado William Shakespeare que escreveu a seguinte frase. Ele disse assim: aprendi que deveríamos ser gratos a Deus por não nos dar tudo o que lhe pedimos. Um outro cristão irlandês, seu nome era C.S. Lewis, do século passado, praticamente, nasceu em 1898, ele disse assim: se Deus tivesse concedido todas as orações tolas que eu fiz na vida, onde eu estaria agora? De verdade, você consegue imaginar onde é que você estaria? Você talvez estaria casado com a pessoa errada, no emprego errado, desviado ou nem crente era. Um outro, chamado Calvino, ele escreveu assim: ele sabe de antemão o que é melhor para nós, mais do que o nosso entendimento é capaz de aprender. Nem você e eu sabemos o que é melhor para nós. Existe alguém que sabe o que é melhor para nós. Escute, um não de Deus pode ser inicialmente doloroso, mas o fim será maravilhoso. Por isso que depois é que nós agradecemos a Deus. Não tem aquele, não sei se você já experimentou isso, eu já. Tipo assim, você pediu, depois de repente você viu que era a maior bobagem, era o pior pedido que você poderia fazer. E você diz assim: Senhor, muito obrigado por não ter me atendido, porque se tivesse, meu Deus. Eu lembro, na minha cabeça já vem uma coisa aqui. Muito obrigado, Senhor. E quando eu fizer isso de novo, não me atendo mesmo. Por quê? Porque quando o tempo passa, a gente percebe que nós nem pedir bem nós sabemos para nós mesmos. E aí isso me lembra uma outra história que você conhece muito bem. Conta que Jó ergueu ao céu 16 vezes a pergunta: por quê? Jó fez a Deus, ou perguntou a Deus por quê? Por quê? Por quê? Por quê? 16 vezes. No último, ou melhor, ele levantou a sua queixa, Além de 16 vezes a expressão por quê, ele levantou a queixa dele a Deus
34 vezes ao longo do seu livro. E aí, quando chega no final, no último capítulo, você tem o desfecho da história de Jó. Você fica imaginando, se você não lesse a história, talvez você visse ali, último capítulo, você vai dizer assim, tudo vai ser explicado, tudo vai se encaixar, igual o Titanic, né? A gente imagina, não vai morrer, não é possível, morreu. O livro de Jó, a gente fica assim, Deus vai se explicar, vai dizer assim, Jó, olha, desculpa, mas é porque eu precisava fazer isso. Jó, veja, isso foi bom para você. Sabe o que acontece? Deus não dá uma única explicação. Deus diz assim, onde é que você estava, onde eu coloquei as estrelas no firmamento? Onde é que você estava quando eu coloquei limites no mar? Deus vai dizendo assim, Deus vai, né, achatando Jó, né? Deixando ele desse tamanho. Onde é que você estava, meu filho? As explicações de Deus foi, mostrou-lhe a minha grandeza e assim veja a sua pequenez. E aí, olha o que acontece lá, Jó capítulo número 42, verso 1, diz assim, então respondeu Jó, o Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Deus me perdoe, era grande demais. Essa cachola aqui é limitada, é pequena, não consegue entender coisas tão complexas. É isso que ele está tentando dizer aqui. E é interessante porque quando você chega no verso número 5, ele diz assim, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O que ele está dizendo? É que essa grande experiência que eu tenho contigo fez te conhecer melhor. Como acontece com a gente. Aí verso 6, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. É como se ele dissesse assim, Senhor, falei besteira, me arrependo, não leva mais em consideração nem isso. A história está em suas mãos. Ele sabe o que faz, mesmo quando nós não sabemos nem entendemos o que está sendo feito. Essa é a grande lição que você e eu precisamos aprender. Só que eu queria que você percebesse que a resposta de Deus em não atender, o apóstolo Paulo nos ensina uma quarta coisa, e é esta. Que você pode ser crente como o apóstolo Paulo e ter resposta negativa para a sua oração. O que mostra que uma resposta negativa de Deus, e ponha isso no coração, porque você é assediado, você escuta tanto isso na TV, no rádio, tantas coisas, né? Significa dizer que nem sempre é falta de fé. Nem sempre é falta de insistência ou falta de fervor na oração. Significa que Deus é soberano para atender as orações do jeito que Ele sabe que é melhor para nós. É isso, Ele é soberano. Deus não deu o que Paulo pediu, mas deu algo muito melhor do que Paulo pedia. Melhor do que Deus tirar o sofrimento da sua vida. É Deus usar o sofrimento para trabalhar na sua vida, moldando você, moldando o seu caráter, moldando o seu comportamento, moldando as suas ações. É Deus usando a estaca, né, o sofrimento para moldar você. Deus, na verdade, não desperdiça sofrimento. Ele está utilizando para aperfeiçoar você. Segunda coisa. Primeira qual foi? Já dissemos, um Deus que cuida mesmo quando não parece. Primeira coisa, dissemos, verso 7, Ele cuida mesmo quando nos humilha. Segundo, acabamos de ver que Ele cuida mesmo quando a resposta é negativa. E em terceiro lugar, eu quero dizer que Ele cuida fornecendo o que precisamos. E sabe o que você precisa? Você precisa de graça. E olha que coisa linda é o que ele vai dizer. Olha a resposta de Deus para Paulo. Ele diz assim, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Em vez de livrá-lo do sofrimento, Deus cobriu o sofrimento de Paulo com a sua graça. É assim que Deus transforma dores e sofrimentos em bênçãos para o seu povo. E é aqui que eu extraio a minha quinta lição, é que Deus sabe equilibrar em nossa vida as bênçãos e os fardos, o sofrimento e a glória. Tem hora que a gente está assim, né? O peso está grande, aí de repente Deus faz assim, calma, vou dar uma aliviada. Aí depois a gente já fica ereto, né? E depois eles, calma, só mais um pouquinho, carrega mais um pouquinho. Por quê? Porque Deus faz esse equilíbrio maravilhoso. Alguns já dizem, inclusive, que às vezes Deus não tira tanto, que o chicote desce, o alívio é só quando o chicote sobe para descer de novo. Seja o que for, Deus, Ele sabe equilibrar sofrimento e glória
lágrima e sorriso. É por isso que a gente chora um dia, sorri no outro. É por isso que a gente tem dor de cabeça e fica extremamente preocupado num dia, no outro ele já traz um alívio. Observe a parte inicial do verso 9. Olha que coisa interessante, ele diz assim: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não está claro como Paulo teve essa resposta, né? Deus aparece, foi lá na revelação lá do verso de número 1 a 6. Como é que teve essa revelação? Foi um anjo? Eu não quero nem saber, nem sei. Pouco importa, na verdade. O que mais importa, sabe o que é? O conteúdo da resposta. E esse é o que importa, porque apesar da resposta ser negativa, ela dá a Paulo a certeza de que Jesus o supre em suas necessidades. Esse é um grande consolo, a saber, quaisquer que sejam as estacas na nossa carne, quaisquer que sejam as estacas que eu e você tenhamos que suportar ao longo da vida, a graça de Deus nos basta. O que Paulo precisava não era que o espinho ou a estaca saísse, mas que na verdade a graça entrasse nele. E aqui eu queria que você visse essa tradução que eu achei muito boa, que é a tradução da NVI, que é a Nova Versão Internacional, que ela traduz assim, olha: mas ele me disse, minha graça é suficiente. Basta. A basta é suficiente. A pergunta é: o que é graça nesse caso? Eu penso que aqui é a provisão de Deus para cada uma de nossas necessidades. Graça aqui são as provisões dele para mim e para você, mostrando que elas são suficientes para o seu povo. Graça aqui seria aquele poder extraordinário do Espírito Santo na vida de Paulo e nas nossas vidas, nos fazendo pacientes nos dramas, nos fazendo perseverantes nos sofrimentos, nos fazendo, como alguns usam essa palavra, está muito comum nos nossos dias, resilientes em meio às experiências duras e trágicas que nós venhamos a enfrentar, nos faz submissos e ainda por cima gratos por toda a dor e humilhação que ele sentia, no caso do apóstolo Paulo. E isso só a graça de Deus para fazer isso na vida de um cristão. Sabe por quê? Porque a nossa tendência, a minha tendência, a sua tendência, sabe o quê? Murmurar. É ou não é? A nossa tendência é reclamar, é se queixar de Deus, é achar que Ele é injusto, é perguntar: o que é que eu fiz para merecer isso? Você já perguntou? O que é que eu fiz para merecer isso? Por que isso acontece comigo e não acontece com aquele infeliz lá do trabalho? A gente não gosta, não vai com a casa. O que não acontece com ele? Ele comprou um carro novo, agora vai comprar uma casa nova, está muito bem, obrigado, e nessa crise vai viajar lá para os Estados Unidos. O que acontece, Senhor? O que comigo? O que o Senhor me mirou, me acertou? Então, só a graça de Deus torna essa experiência de uma estaca na carne em uma experiência que é motivo de gratidão, submissão e para a glória de Deus. Observa que coisa linda isso aqui nessa tradução. Você tem aqui dois pronomes pessoais. No início você tem o minha, né? Minha no início. E no fim você tem o você, ou o ti, né? Que ele fala. O que é que ele está tentando dizer? É que a graça procede do doador para o destinatário. O apóstolo só pôde suportar a dor de sua aflição por causa de um alívio que lhe foi enviado pelo doador. Lição de número 6 que eu queria que você guardasse. Quanto você já suportou na vida? Lembre do apóstolo Paulo, e no contexto da gente. Capítulo 11, verso 23 a 33, diz que Paulo, ele suportou toda sorte de privações físicas. Lembre, ele passou fome, sede e nudez. Ele suportou a perseguição. Vimos também isso no capítulo 11. Ele foi açoitado, ele foi apedrejado, ele foi fustigado com varas, inclusive preso. Ele enfrentou vários tipos de perigos, como por exemplo de rios, de mares, de desertos, no campo, na cidade. O apóstolo Paulo enfrentou muita preocupação. Diz ele que se preocupava dia e noite com a igreja do Senhor. Ele enfrentou todas estas coisas e só venceu. Sabe por quê? Por causa da graça de Deus sobre sua vida. A pergunta volta: quanto você já suportou? E a segunda é: você consegue imaginar quanta graça ao longo da sua vida? Tem situações da vida que você não suportaria, acredite nisso.
Tem situações em sua vida que você não suportaria. Algumas você ainda chega a essa conclusão, né? Você olha para trás e diz assim, ali foi Deus mesmo, porque não tinha condição. Outras você diz, não, ali nem tanto, né? Ali eu participei um pouquinho, dei a minha parcela de contribuição, eu estou ali. Não, na verdade ele está deixando muito claro que é Deus. E em algumas circunstâncias isso fica mais claro, mas eu queria que você entendesse. Tem situações na vida que você não suportaria, salvo pela graça de Deus derramada na sua vida. Escute, está aqui hoje, sentado nessa cadeira que você está sentado, é fruto da graça de Deus, é fruto da provisão de Deus, é fruto do favor de Deus em sua vida. A graça de Deus é que nos capacita a enfrentar vitoriosamente os sofrimentos que nós padecemos. A graça de Deus é o tônico para a alma aflita, a graça de Deus é o remédio para o corpo frágil, a graça de Deus é a força que põe o caído de pé. A graça de Deus é suficiente para nós, especialmente nos dias em que a estaca afiada adentrou pela nossa pele. Uma lição simples que Paulo aprendeu e eu quero que você aprenda, número 7, é que a nossa suficiência vem de Deus. A suficiência nossa vem de Deus. E o que eu quero que você entenda com isso, se você compreende mesmo que isso é uma verdade, então é a Ele que você tem que buscar. Veja que muitas vezes nós dizemos a nossa suficiência vem de Deus, mas nós nem buscamos aquele que é a nossa suficiência. Escute, é por isso que Deus permite que determinadas circunstâncias nós cheguemos a vivenciar, para que você possa lembrar que a nossa suficiência vem de Deus. Tem uma frase do Josemar Bessa, o pastor do Rio de Janeiro, muito linda, que ele diz assim: se a dor continuar amanhã, Cristo ainda será suficiente. Escute, se a graça de Deus, como diz Efésios 2, lembra? Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Se a graça de Deus é suficiente para nos salvar, não tenha dúvida, ela também é suficiente para nos guardar, nos fortalecer em nossos momentos de sofrimento, nos momentos de dores que temos. Agora eu quero estudar Paulo uma explicação do porquê ele faz assim. Assim como? Por que ele deixa a estaca e dá a graça? Por que ele faz assim? Olha a parte B do verso número 9, a explicação de Cristo. Veja que muitas vezes Deus está explicando, não tem nem obrigação de fazer isso, né? Mas veja, olha a graça aí na explicação, né? Ele diz assim, parte B do verso 9. Então ele me disse, a minha graça te basta. Olha a parte B. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ao pé da letra, eu tentei traduzir isso aqui ao pé da letra. É mais ou menos assim, ó. Meu poder é aperfeiçoado na impotência do homem. Isto é, o poder de Deus é contemplado de forma mais nítida. O poder de Deus é melhor exibido quando as fraquezas humanas elas são manifestadas. Isto é, na impotência humana, o poder de Deus é exposto de maneira mais perfeita. Por isso que ele usa a expressão aperfeiçoado. Mais perfeita é a exibição do poder de Deus nas nossas impotências. Então é aqui que Deus recebe maior glória, porque é quando a impotência humana chega, quando a gente diz assim, não tem mais jeito, eu não tenho mais como suportar, eu não tenho como mais vencer essa situação não pode ser mudada de maneira alguma, ela só acontecerá diante do reconhecimento da sua impotência, da sua falência, da falta de habilidades e de recursos para você mudar, alterar aquele quadro. É nesse instante que uma força, você chega à conclusão que só uma força, um poder maior entrando em ação é capaz de alterar o quadro. Então, é na impotência humana que o grande poder se manifesta. É quando você diz assim, foi Deus. Eu não tinha mais nem o que fazer, eu não tinha nem como fazer, eu já não tinha nem mais a quem recorrer. Foi Deus, e é por isso que ele está dizendo, ela fica de maneira mais perfeita, exibida para você. Você até usa a expressão, foi o poder de Deus purinho nessa situação. Por quê? Porque é na impotência humana que o poder de Deus é melhor, de maneira mais perfeita, apresentada a nós. E aqui eu queria que você contemplasse
a outra face do drama, ou seja, a outra face da dor, a outra face da angústia, a outra face das aflições, a saber, que Deus está conosco, que Ele está conosco. Porque vejamos, nessas experiências, você e eu veremos mais de forma nítida o poder de Deus manifestado. E isto é mais uma evidência que Ele está conosco. Ou seja, Ele intervém, Ele muda o quadro. Eu vejo o seu poder, está lá expresso. Ele estava comigo. Sim, Ele está comigo em todas as situações. Depois dessa resposta de Jesus, veja o finalzinho do verso 9, olha o que ele diz. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Essa expressão de boa palavra aqui, ela é a única palavra grega que significa muitíssimo alegre. Tanto é que eu vou usar aqui, mais uma vez, a tradução da NVI, que ela diz assim, ó. Portanto, eu me gloriarei mais alegremente. Essa é a expressão de boa vontade, a única palavra grega aqui. Eu vou me gloriar ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Eu me gloriarei nas minhas impotências, porque é lá que repousará o poder de Deus. Aquilo que nós mais tememos, que são os momentos de impotência nossa, na verdade deveria ser momentos de grande alegria, porque são essas as grandes experiências que nós teremos com Deus. E aqui tem uma coisa interessante, essa palavra repouse aqui, ela significa fixar uma tenda ou habitação em. A tradução ficaria assim, preste atenção, olha que coisa interessante. De boa vontade, alegremente, pois mais me gloriarei nas fraquezas para que o poder de Cristo possa armar uma tenda sobre mim. Isso aqui é a linguagem do Antigo Testamento. Você lembra que existia uma nuvem no Antigo Testamento que ela ficava sobre o tabernáculo e ela conduzia o povo pelo deserto. Ela é chamada de Shekinah ou Shekinah. Isso significava a presença de Deus sobre o povo. O que ele está dizendo? Ele está mostrando que nos momentos de fraquezas ou de impotência nossa, a tenda de Deus está marcando presença. Ele se encontra habitando lá na minha vida. É isso que ele está dizendo. Os momentos que nós mais achamos que estamos sozinhos, Deus monta a tenda lá habitando conosco. Coisa linda. Eu não sei se você conhece essa moça. Seu nome é Joni Eareckson Tada. É uma americana evangélica, protestante também. Conta a história que num acidente de mergulho, em 1967, essa moça Joni, ela ficou tetraplégica. Ela ficou mundialmente conhecida nos anos 70 como ativista em luta permanente pelos direitos e pela qualidade de vida das pessoas com deficiência física. Ela escreveu as suas experiências durante a sua reabilitação e publicou no ano de 1976 uma espécie de autobiografia. E essa autobiografia ela se tornou um best-seller internacional. O título foi esse aqui, ó. Esse aqui é o livrinho dela, ó. O título é mais ou menos assim, numa tradução mais grosseira, seria Joni, a história inesquecível da luta de uma jovem contra a quadriplegia e a depressão. O livro deu origem a um filme que ela foi exatamente a atriz principal. Ela fundou um ministério, Joni e Amigos, e ela percorre o mundo, sabe como? Assim, ó. De cadeiras de rodas, oferecendo esperanças às pessoas, oferecendo programas para famílias com necessidades especiais, bem como o tratamento para igrejas em todo o mundo, e até o dia de hoje, a sua instituição, escute, já distribuiu mais de 50 mil cadeiras de rodas, além de aparelhos ortopédicos, próteses e todo tipo de auxílio a deficientes físicos, sobretudo nos países mais pobres, mais humildes. Além da palavra de esperança que a Joni disse, essa eu nunca deixarei de compartilhar, a mensagem do Evangelho. Isso aqui, eu não sei se vai dar para você enxergar daí, mas isso aqui foi um quadro pintado por ela, pinta com a boca. Ela pega o lápis, coloca na boca e pinta. Esse quadro foi a arte dela. Eu fui pintar com meu filho, foi um desastre. E com a mão. Ela escreveu
já 45 livros, incluindo um fantástico, que é esse aqui. O título é O Intruso Glorioso, ou Intruso Glorioso. Escute, ela está falando de glorioso, o problema dela. Intruso glorioso. No meiozinho ali, você talvez não esteja vendo, mas está assim, ó. Presença de Deus no caos da vida. Isso se chama graça de Deus em meio às dores e o sofrimento. Alguém só pode fazer algo desse tipo só pela graça de Deus. Olha que coisa preciosa, minha 8ª e penúltima lição. É que uma das maiores manifestações do poder de Deus sobre nós é fazer-nos viver gratos e alegres, mesmo carregando um grande fardo prolongado. A gente quer ver o poder de Deus, né? Cegos sendo curados, mortos sendo ressuscitados, aleijados andando. E você perde de ver uma das maiores expressões do poder de Deus. É ver alguém que está com uma estaca afiada, aquilo que mais machuca, problema na família, uma doença que se arrasta, uma doença crônica, uma doença que se arrasta há anos e talvez não exista perspectiva alguma de cura. É um problema na família, com o esposo ou com a esposa, com o filho envolvido com alguma coisa. E está ali, sendo grata a Deus, louvando a Deus, vivendo para Deus e ainda sendo um grande instrumento para a glória de Deus. Sabe como isso é possível acontecer? Por causa do poder de Deus. Olha para essas pessoas e vislumbre nelas um depósito do poder de Deus ali. Senão, essas coisas não seriam suportáveis. A gente vai chegar lá, bem pertinho, tá bem pertinho. Mas o catecismo, a pergunta de número 127 é muito legal. Eu acho que isso aqui poderíamos transformar em oração. A pergunta 127 diz assim: qual é a 6ª petição? Aí a resposta diz assim, ó: te pedimos, sustenta-nos e fortalece-nos pelo poder de teu Espírito Santo, a fim de que neste combate espiritual não sejamos derrotados, mas possamos fortemente resistir, até que finalmente alcancemos a vitória total. Isso aqui deveria ser a nossa oração. Ó Deus, fortalece-nos, porque sem a tua força não vai dar. Lembra do tema? Um Deus que cuida, mesmo quando não parece. Verso número 7 nós vimos, Ele cuida, mesmo quando nos humilha. Verso 8, Ele cuida, mesmo quando a resposta é negativa. Vimos no verso número 9 que Ele cuida, nos fornecendo o que precisamos, e nós precisamos de graça. Por fim, quero dizer minha última coisa, o meu último ponto, é que Ele cuida, fornecendo o que precisamos. Sabe o que você precisa e eu? Força. Nós precisamos de força. Não à toa lá em Isaías, se eu não me engano, 40, versículo número 31, né? Ele renova as nossas forças, subimos com asas como de águia, corremos e não nos cansamos, não nos fatigamos. Veja verso 10, olha a parte inicial, o que ele diz. Ele diz assim, olha, pelo que sinto prazer nas fraquezas. Essa palavrinha aqui, sinto prazer, é uma única palavra que significa considerar bom, significa ficar satisfeito, deleitar-se, aprovar. Olha que coisa, irmãos. Você está com a estaca afiada na carne e ele diz, eu aprovo. Imagina isso aqui, né? Talvez, né, a gente teria escutado alguém dizendo assim, ou me decrete, repreenda, amarre, né? Faça alguma coisa, mas não aceita esse negócio. Paulo está dizendo assim, eu aprovo. Considero bom, eu fico satisfeito. Olha que coisa, que teologia profunda é isso aqui. Está muito longe das teologias que a gente acaba escutando, né? Eu aprovo. Eu considero bom, é isso que Paulo está dizendo aqui com a palavra sinto prazer, mas é bom deixar claro, né? Ele não era masoquista, tá? Ele não gostava da dor pela dor, a dor em si mesmo, mas ele entendia o que a dor poderia redundar para ele. Ele vislumbrava o que teria através daquela dor, e é por isso que ele diz, eu sinto prazer nas minhas impotências.
Pule verso número 10, parte B. Veja tudo aquilo que coloca Paulo nessa situação de impotência. Quais são? Pelo que sinto prazer nas fraquezas, aí ele diz, uma situação de impotência, injúrias. São insultos, maltratos. Nas necessidades, lembre que ele passou fome, sede, frio, nudez. Nas perseguições, lembre que ele foi espancado, açoitado, apedrejado, aprisionado. Nas angústias por amor de Cristo. Olha que coisa interessante, eram todos sofrimentos por amor de Cristo. Hoje pela manhã a gente estava pensando um pouco assim, né? Na nossa EBD. Às vezes, sabe o que Deus faz? Deus tira todas as motivações externas, as quais você é atraído para dizer que o ama. Às vezes ele tira alguma parte do dinheiro, às vezes ele tira alguma parte da saúde, às vezes ele tira, mexe num canto, mexe de outro, sacode você assim, para deixar bem claro, você o ama por causa das coisas. Lembra, esse foi o argumento utilizado por Satanás a Jó. Satanás chega assim para Deus e diz assim, é claro que ele ama o Senhor, é claro que ele lhe serve. O Senhor cerca ele de bens, deixa eu tocar nas coisas dele para ver se ele vai lhe servir. Se Satanás usasse esse argumento com Deus para com a sua vida, o que aconteceria, hein? Eu espero que não use na minha. Eu não quero, não. E se ele mandar, eu só peço que ele me dê a graça para a gente suportar. Aqui eu encontro a minha última lição. É que a aflição física não deve ser um impedimento para o seu serviço ou culto a Deus. Escute, nós usamos qualquer pequeno desconforto ou dor como desculpa para não ir à igreja ou para recusar alguma oportunidade de servir ao Senhor. Você mesmo se auto-sabota. É mais ou menos assim, você está em casa, a dor de cabeça veio e diz, hoje eu não vou para a igreja não. Não é, conversando consigo mesmo, né? Não é cabeça doendo, eu não estou com a cabeça para ir para a igreja hoje. Ou alguém lhe convida para ajudar, trabalhar alguma coisa em prol do reino de Deus, na igreja ou além da igreja. Geralmente a gente diz, rapaz, eu não estou com cabeça para me envolver com... Eu não estou com cabeça para estar no louvor hoje, não. Eu não estou com cabeça. Paulo está dizendo assim, eu até nem estou com cabeça, mas vou. Isso aqui. Eu estou com estaca afiada na carne, mas eu vou. O que ele está mostrando a partir do versículo de número 10 é que ele vai continuar fazendo o que faz, independente da dor que ele sente. Não para. Fecha ele com o versículo de número 10, a parte final, quando ele diz assim de maneira impressionante. Olha o que ele diz. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. O que ele está dizendo? Quanto mais impotência, menos força, menos recurso eu tiver, mais forte eu serei, porque Deus haverá de dar poder, haverá de me dar força. No momento de maior fraqueza que nós estamos vivenciando, nós estamos mais fortalecidos por Deus, senão você já teria sucumbido. Então, quando eu estou nesses momentos, na verdade, é quando eu estou forte, porque Deus está lá, destinando força e poder para a nossa vida. Eu não sei se você já conheceu essa moça. Eu já falei dela aqui. Seu nome é Fanny Crosby. Essa é uma irmã nossa, metodista, lá dos Estados Unidos. Morreu agora, recentemente, em 1915, né? 105 anos só. Ela, não sei se você já escutou falar sobre a vida dela, mas ela ficou aos 42, não anos, aos 42 dias, ela contraiu uma infecção nos olhos. O clínico geral estava fora da cidade e um outro médico foi chamado para tratar o caso. Esse médico receitou uma coisa que na biografia dessa moça tem lá, cataplasmas de mostarda. É uma espécie de papa, algo pastoso, medicamentoso de mostarda. Então, ele passou o médico, inclusive ele disse que tem que ser quente, então ele aplicou e isso quente foi desastroso, porque deixou essa moça cega para o resto da vida. Inclusive esse médico diz na biografia que ele teve que sair da cidade, porque os cidadãos iam dar fazer um lixamento santo nele. Os anos se passaram e ela se tornou, melhor dizendo, uma das maiores autoras de hinos cristãos da história. Talvez você nem saiba,
mas alguns dos hinos que você já cantou, né, e que você foi fortalecido veio da vida dessa mulher, dessa senhora, nesse estado delicado de vida. Está lá no Cantor Cristão, que é o Inário dos Batistas, e ele é o nosso 233, se eu não me engano. Eu acho que você já escutou, ela escreveu assim, ó: a Deus demos glória, pois seu grande amor, o Filho bendito. Já escutou essa música? Exultai, exultai, vinde todos louvar. Foi ela que escreveu essa canção. Talvez você nem saiba, mas já cantou uma música mais ou menos assim: que segurança sou de Jesus. Canta minha... É porque eu estou entrando no tom da outra, não é minha praia mesmo. É melhor não inventar. Canta minha alma, canta ao Senhor. Ajuda aí, Rafa. Você cantou e já foi estimulado por essa canção. Sabe de onde veio? Dessa moça aqui, virada por Deus. Saber disso já é maravilhoso. Saber que alguém assim foi tão usado por Deus e tem nos abençoado até hoje. Mas tem mais. Aos 35 anos ela casou, e não poderia ser diferente, com um professor de música, e com ele teve um filho. Talvez o seu hino mais conhecido ao redor do mundo seja conhecido como Seguro nos Braços de Jesus. Agora escute o que eu quero dizer para você. Esse hino, Seguro nos Braços de Jesus, foi um hino escrito depois que o seu filhinho, ainda bebê, morreu enquanto dormia. Ela escreveu esse hino logo após seu filhinho bebê morrer enquanto dormia. A tradução em português não é muito boa, mas o conteúdo é muito parecido. Ela escreveu assim: salvo por Jesus Cristo, tenho perfeita paz. A comunhão com Ele toda a aflição desfaz. Como a gente está sabendo a história, a gente sabe muito bem do que ela está falando. E ela disse assim: Ele me deu certeza da minha salvação, que inefável graça enche meu coração. O refrão diz: salvo por Jesus Cristo, tenho perfeita paz. A comunhão com Ele toda a aflição desfaz. Cristo é a minha vida, fonte de doce amor. Ele me tira a mágoa, todo o pesar e a dor. E se sofrer a prova, muito fácil me será. Quando verter o pranto, logo ele o enxugará. E ela diz: e passarei a noite com ele sem temor, até que amanhã o dia de perenal fulgor. Magnificente e santo vê-lo-ei a me fitar, e na mansão de glória vou com Jesus reinar. Aí, refrão: salvo por Jesus Cristo, tenham perfeita paz. A comunhão com Ele, toda a aflição desfaz. Essa mulher morre aos 92 anos, escreveu mais de 3.000 hinos para o conforto, estímulo e fortalecimento, inclusive seu nessa noite. Eu quero findar com uma historinha que falam-se do folclore lá da China, um folclore oriental. Era uma vez na antiga China, um velho, ele era criador, um criador de cavalos. E conta a história que certo dia, ao retornar de um dia longo de trabalho, ele chega em casa e descobre que a égua dele de estimação, ela havia fugido. Ao saber disso, seu vizinho chegou para ele e disse as seguintes palavras: nossa, que má sorte a sua, eu lamento muito que isso tenha lhe acontecido. Para surpresa do vizinho e dos familiares, aquele senhor respondeu, ele disse assim: o que é que eu sei destas coisas? A perda de minha égua de estimação não é necessariamente algo ruim, só o tempo dirá. Depois de alguns dias, o cavalo voltou, ou melhor, a égua voltou com 20 cavalos selvagens. O vizinho, que sempre está bisbilhotando lá, disse o seguinte: impressionante o que está acontecendo com você. Não foi azar essa coisa da sua égua de estimação ter fugido. Foi, na verdade, uma grande sorte. Porque veja, no lugar de ter uma única égua, agora você tem 20 cavalos e uma égua. Para surpresa dos familiares e daquele vizinho, ele disse assim: o que eu sei destas coisas, ganhar 20 cavalos assim não é necessariamente algo bom, somente o tempo dirá.
Uma semana depois, seu filho resolveu domar um daqueles cavalos selvagens. E como aquele animal ainda não estava domado, aquele animal derrubou o rapaz, quebrando-lhe a perna. O vizinho não perdeu tempo, foi lá e já emendou, dizendo: meu amigo, isso é terrível. Estes cavalos, na verdade, trouxeram foi azar para você e para sua família. Aquele senhor uma vez mais retrucou. Ele disse: eu não sei acerca dessas coisas. Se esse acidente é ruim, não sei. Se é bom, não sei. Este acidente não é necessariamente algo ruim. Talvez o tempo pode nos dizer, talvez o tempo dirá. Alguns dias depois, aquele reino estava envolvido em uma guerra com o reino vizinho, e todos os jovens daquele vilarejo foram recrutados para a guerra. Todavia, quando chegaram na casa daquele senhor, que se depararam com aquele jovem com a perna quebrada, eles disseram: você não nos serve, vamos embora à procura de outros soldados. O vizinho e os familiares, claro, não perderam tempo. Que sorte o seu filho ter quebrado a perna. Você percebeu? Em uma pequena série de episódios, nós não sabemos o que está diante, se é bom ou se é ruim. Então eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Nunca desista, ainda que pareça ruim. Nunca fique pelo caminho, ainda que doa. Porque você não espera até estar diante de Deus, face a face, e você vai descobrir as razões porque Ele permitiu que determinadas coisas acontecessem na sua vida e até hoje você nunca entendeu. Nunca esqueça, é a noite que faz com que o sol brilhe com toda a intensidade. Nunca esqueça, é a escuridão que faz com que o sol seja tão impressionante. Alguém já disse que, eu não sei se é verdade, é da área da botânica, se for, é uma das coisas mais lindas, mas alguém já disse que cores delicadas e belas se desenvolvem em flores que crescem nas sombras, longe do sol, uma espécie de escuridão. As cores delicadas e belas se desenvolvem em flores que crescem nas sombras. O sofrimento é por breve tempo, mas o consolo será eterno. A dor vai passar, os novos céus e as nova terra jamais. A caminhada vai ser difícil, Jesus mesmo disse isso para nós, Ele não nos iludiu. Os inimigos são muitos, o espinho na carne dói, mas a graça nos será suficiente. Escute mais um pouco e estaremos para sempre com o Senhor. O espinho será tirado, as lágrimas serão enxugadas, não haverá mais pranto, mais dor, mais luto, porque todas essas coisas já passaram. E aí eu queria encerrar com essa frase que julgo ser propícia para isso. O Josemar Bessa disse assim: a mensagem do Evangelho não fala em tudo dar certo na tua vida, fala que Jesus vai ser o suficiente, não importa o que aconteça. Baixe sua cabeça. Eu espero que você possa orar a Deus com toda a sua força nesse instante. Baixe a sua cabeça, eu não sei quais são os seus dramas. Se é que você está vivendo dramas da vida. Baixe a sua cabeça, eu não sei quais são os que você enfrentarão. Mas escute. Estes serão grandes momentos, grandes experiências, se você perceber que a tenda do poder de Deus, da presença de Deus está montada na sua vida. São momentos maravilhosos de perceber que a graça de Deus nos será suficiente. E nós conseguiremos viver talvez sem aquilo que tanto desejávamos, porque a graça de Deus nos é suficiente. Não acredite no evangelho que diz: olha, pare de sofrer. O sofrimento faz parte da vida humana. A grande diferença será como lidarei com ele. Deus de toda glória. Diferente de qualquer divindade, de religiões outras,
de divindades do panteão grego, e tantas outras histórias míticas, nenhum deles se assemelha a ti. Nenhum deles sabe o que nós enfrentamos. Diferente do Senhor, que se fez carne e habitou entre nós. O Senhor sabe das nossas dores, dos nossos dramas. O Senhor mesmo enfrentou e pediu, se possível, afasta de mim esse cálice. Sabe como isso é difícil de enfrentar. Sabe que quando a dor bate é duro, é angustiante, é doloroso. Ao mesmo tempo, estamos nas tuas gloriosas mãos, e além de ter experimentado em carne o que experimentamos, o Senhor também conduz toda a história. Ó Deus, não nos permita desistir nas dores, não nos permita desistir nas angústias, não nos permita desistir nos dramas da nossa vida. Faz com que as histórias que vimos há pouco sejam estimulantes. Faça, Senhor, com que percebamos que nessas circunstâncias delicadas são grandes oportunidades para que o Senhor possa nos usar de maneira gloriosa, de tal maneira que o Senhor seja glorificado em cada uma delas. Portanto, ajuda-nos. Nós carecemos demais do teu auxílio. Porque como nós vimos nessa noite, quer que seja que nos aconteça, nosso Cristo será suficiente. A tua graça nos será suficiente. Nós assim te oramos, muito agradecidos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e soberano Pai, a comunhão, o poder e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre nós e sobre todo o povo de Deus, e que por nosso intermédio seja derramado sobre o mundo, desde agora e para todo sempre. Amém.